Na prática, podcast aqui não tem conversa fiada sem Lero Lero. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber duas referências, né? Melissa, minha parceira de trabalho, sócia, amiga, economista. E o Glaucomar Grassi, aquela pessoa que eu conheço há tanto tempo, daquele edifício Ellen que tinha ali, Glaucomar, aquela escadinha, quarto andar, tinha que subir lá, não tinha elevador, apertava o interfone, mas já conhecia. Então, tem uma trajetória de mais de 30 anos na contabilidade. Quanto tempo? 30 anos. 30 anos. Desde 1990, 72 degraus lá. Ah, isso aí. Pô, e que bom. Você está podendo fazer esse bate-papo com a gente, Glaucomar. E hoje a gente vai poder falar um pouquinho de empresas, de negócios, de empresas que estão querendo fechar, que estão querendo abrir, enquadramento tributário. A gente vai falar um pouquinho, né, dessas dicas para as pessoas que querem montar o seu negócio, que momento que está na hora de entrar, sair, as mudanças que o mercado oferece. Então, a gente vai começar agora primeiro se apresentando, né? Já que você falou que tem mais de 30 anos, quem é o Glaucomar Grassi, como começou, quando começou, o microfone é seu, fica à vontade, que aqui não tem conversa fiada. Só fala mais perto um pouquinho, Glaucomar. Ok. Jefferson, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar desse bate-papo, falar com o seu público. É isso aí. E em 1990 eu abri a Grassi, sou o fundador da Grassi, e já vai fazer 35 anos, né, que estamos aí no mercado de Linhares, também estamos lá na Grande Vitória, né? E decorrer de todos, diria, 30 anos, muita experiência a gente adquiriu e espero contribuir aí, de certa forma, aí com o seu público e também aprender um pouco com você, com a Melissa. Ah, a gente está aqui para dividir. Que isso, estou aqui. Nós que vamos, né? Nós que vamos. Melissa, tem que deixar, né? Eu fui até mal educado que tinha deixado ela falar primeiro, Glaucomar, mas desculpa, Melissa. Mas é o convívio. É o convívio. Aqui você vai me ajudar a entrevistar ele, você pode ter certeza. Exatamente, aqui a honra é o Glaucomar. É isso aí, Glaucomar. Bom, é Melissa, né, economista, já tem 23 anos de formada. Trabalhando de gestão de alta performance, investimentos no mercado de capitais. E estamos aí no grupo, né? No grupo. Me tolero todo dia, Glaucomar. Me tolero o Jefinho aí todo dia, sendo economista do grupo, com diversos negócios aí tocando. Não, tá certo. Aqui, né, Glaucomar casado, tem um filho, né? E você não falou da sua esposa, que ela vai dar um esporro em você, tá? Sim. Então, nossa, minha esposa atua no setor de educação, tem um casal de filhos, né? A Carol e o Túlio. Vai ser sucessor? Não vão ser. Eles estão seguindo a área médica. Minha filha já está fazendo o 2º ano de residência em pediatria e o Túlio está fazendo o penúltimo período na EMESCAN. Então, a sucessão lá na Grassi será uma sucessão profissionalizada. Ah, que legal. Porque esse assunto vai estar aqui no podcast de hoje. Por isso que eu fui provocativo a você. Bacana, Melissa, a gente tem o Vitor, né? Então, tem o Vitor, um rapazinho. Rapazão, aí, isso aí. Mas vamos lá então, Glaucomar. Eu acho interessante, né, e essa semana eu fiz um repost falando sobre essa geração, né? Eu vou me inserir depois acima de 40 anos, né? 40, 50 anos, que é uma geração que a gente nunca vai ter igual mais, porque nós saímos do analógico, tá? E passamos por um mercado digital, por um momento digital. Então, é uma questão de tempo, os novos hoje não vão ter essa oportunidade que nós tivemos, né, nos anos 80. Né? Por exemplo, né, de pagar aquele DUA da nota fiscal uma a uma emitido na máquina de datilografar. Então, são coisas que eram antiga contabilidade. E hoje, né, a gente já mudou para uma nota fiscal eletrônica. Eu queria começar para você me falar um pouquinho sobre essa dissonância aí do passado e do moderno. O que mudou isso, né, diretamente dentro da contabilidade? Então, Jefferson, realmente é toda uma jornada que, inclusive, nos torna até mais adaptável e até preparados, né? Mas eu passei, quando eu iniciei lá em 1990, ainda não tinha, os computadores ainda não estavam dentro das empresas, das menores, diria, né? No mundo já, naturalmente, já sim, mas eu sou daquela época que nós fazíamos contabilidade numa planilha, mandava para uma empresa especializada em digitação, voltava, enfim. Folha de pagamento na máquina, datilografar e as guias de recolhimentos. E fomos assim, acompanhando toda essa evolução, né, até o primeiro computador, sistema de contabilidade, e até os dias de hoje, né, que nós estamos numa velocidade muito grande aí, nós estamos inseridos no mercado ultra digital,
mas eu diria que toda essa jornada muita experiência e diria prazerosa em alguns momentos, mas com muitos desafios. Em algum momento eu até diria que não via muita perspectiva de crescimento nessa área. Talvez seja até um desses pontos que meus filhos não serão meus sucessores, porque eu não via assim forma de crescer muito meu negócio, porque era muito manual. E hoje não, hoje eu vejo isso de forma totalmente diferente. Hoje tem muitas possibilidades nessa atividade aí na área contábil, né? E estou muito feliz na minha área e avante, como se diz. Tá certo. Sabe o que é interessante, Glassomar? É que o contador, né, já uma análise, né, fazendo já um breve comentário, de como se tornou tão importante a presença do contador nas empresas, né? No passado meu contador é um gerador de DUA e de imposto para pagar. Isso aí. E como ficou tão importante tanto a questão consultiva do contador, né, hoje é impossível uma empresa de sucesso não ter um grande contador onde ele orienta, né, essa quantidade de mudança de leis, né, de regras que o Estado impõe sobre as empresas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem acho que o contador passou a ter uma relevância muito maior dentro dos negócios. Concorda? Com certeza. A profissão ficou mais dinâmica, ficou mais, diria, prazerosa, como tem dito. Com a velocidade das informações, aqueles contadores que realmente buscam se atualizarem, eles têm a informação diária, tá? Diária. Então, antes a gente recebia uma revista semanal pelos correios. Quad? Quad. Tô bem de memória, hein? Então, hoje você tem que acelerar para você saber das alterações, porque também essas informações estão chegando para os empresários, nossos clientes. Então, hoje o contador, para ele se manter aí no mercado, ele tem que estar realmente bem antenados, né? E com a equipe, naturalmente, né? Para poder ter todas essas informações a tempo, para poder orientar melhor seu cliente. Porque, como você falou, no passado era um formato, hoje é outro, e ficou bem melhor. Porque antes era comum o empresário falar, não, meu contador vai resolver essa situação. E na verdade, é o seguinte, o contador não resolvia, porque aquilo que nasce em um formato não tem que você mudar no meio do caminho. No momento que hoje vamos dizer assim, o empresário, hoje as informações estão dentro da empresa, então ele já trabalha a informação dentro do seu negócio, de forma que ficou, eu diria, a responsabilidade do contador ficou, eu diria, no meu ponto de vista, um pouco melhor nesse aspecto, né, que o empresário passou a visualizar mais a responsabilidade dele e a do contador. E essa consolidação dessas informações do contador virou uma grande ferramenta de gestão. Então, quanto mais o contador, como ele agora tem mais acesso a todas as informações da empresa, ele pode ser emitido ferramentas de gestão, de melhor decisão para gestão, que é os balanços, os demonstrativos de resultado, que antes era emitido apenas para cumprir a situação fiscal, e agora, ainda bem que isso deu uma remodelada e virou realmente um grande parceiro de consolidar as informações no alto nível de qualidade, que ajuda bastante a gestão da empresa, o empresário. Isso é pegadinha do malandro, eu também sou técnico contábil, tá? Eu formei em 98 no Emílio Macedo Gomes, cara. Então, aquele curso de datilografia eu tive que fazer também, tá? Então, não sou tão novinho também, não, Glassomar. Mas vamos lá. Melissa, para ter uma empresa tem que ter um corajoso aqui no Brasil, né? A gente tem que ter um corajoso que fala assim, rapaz, eu vou encarar esse problema, porque eu acho que a gente tinha que ganhar um troféu, né? O empreendedor tinha que lá ganhar um troféuzinho por ter coragem. Com certeza. Para você, qual é o maior, também, Glassomar, pode estender, porque o bate-papo aqui, a palavra está flutuando, tá? Pode se sentir à vontade quando quiser opinar por alguma pergunta que foi destinada a um ou outro. Para você, qual a maior dificuldade do empreendedor brasileiro hoje? O que é o calo para a gente, vamos falar assim?
Eu acho que assim, a informação, como tratar a informação do negócio é um desafio grande. Porque quem abre a empresa, tradicionalmente, é aquele técnico que sabe realmente fazer algo muito bom ou vender um produto de qualidade, uma forma de abordagem bacana, e aí ele realmente tem o potencial de ser algo a mais, ele vai ser realmente um empresário. Só que precisa de tratar bem essas informações, de como vender, de registrar, de gerar todos esses dados para ele conseguir gerir muito bem e saber, de fato, como é que está o fluxo de caixa dele, se está dando lucro, se não está dando, se está dando o preço para aquele produto estar adequado ou não. E aí um dos desafios, de fato, o que eu percebo é realmente essa qualidade da informação, de como tratar para ele tomar boas decisões. Porque imposto a gente não tem como fugir mesmo, né, Glaciomar? Então, aí tem que inserir dentro do preço do consumidor final. Uma outra questão também é os colaboradores, né? Pessoas que realmente estão comprometidas dentro da empresa. E o mercado de trabalho realmente está bem desafiador em achar pessoas de qualidade para estar trabalhando. Isso mesmo. É isso aí, Glaciomar. É isso aí. O empreendedor, que mesmo que ele seja no início lá, um microempreendedor, ele não pode abrir mão das informações, quer seja no caderninho, quer seja numa planilha Excel, mas ele tem que ter informação sobre o seu negócio. Você não pode ser inserido numa atividade e simplesmente ir só com a coragem, porque isso importa a você. Mas isso não é o suficiente, porque se você tiver coragem, mas se você estiver no rumo errado, você não vai atingir seus objetivos. Então, informação você tem que começar desde pequeno, até mesmo para quando você der o passo superior, você continuar. Porque no primeiro momento, né, Melissa, muitas vezes o empreendedor ele não tem recurso financeiro ainda para ter um software, um sistema de gestão, né, que isso, com o passar do tempo, ele vai ser necessário, porque é com base nesses indicadores que ele vai tomando as decisões, né? Então, Melissa pontuou muito bem esse desafio. Tem a carga, a parte tributária também é um desafio muito grande, porque no meio dessa complexidade, né, essa burocracia toda, então o empreendedor, para entender isso, apesar de que ele não vai fugir disso, mas para entender é muito complexo. Por exemplo, você vai falar para um comprador de uma empresa que ele tem que entender da parte tributária, ele não entende isso. Mas no momento que aquele comprador ele tem que entender o regime tributário da sua empresa, no momento que ele for fazer a compra, ele tem que entender se aquela empresa vai transferir o crédito, porque ele pode, às vezes, optar por um menor preço e, às vezes, não vai ser, de fato, o menor, porque ele vai deixar de recuperar alguns créditos tributários. Além dos desafios externos, né? Porque você abre o seu negócio, você tem oscilações de mudança de taxa Selic, aí você tem alterações, intervenções do Estado sobre alguns novos tributos, vem a concorrência que vem, às vezes, de forma esmagadora, praticando dump de preço, jogamos lá para baixo. Então, assim, existe um malabarismo que realmente empreender é para poucos. E, no entanto, você deve ter esse número de quantas empresas que fecham no Brasil hoje. Como é que está essa estatística hoje de quantas que fecham com o passar dos anos? Você tem esse número hoje? Jefferson, depende do porte. A média, vou dizer, notícia aí do Google, né, vamos dizer, chega em torno de 37, alguma coisa por cento. Mas se você olhar... Fecha em quanto tempo? Nos primeiros 5 anos. 37%. Em torno de 37%, né? Depende do porte, né? De um percentual maior, mas a média é em torno de 37%. E no primeiro ano? No primeiro ano, Jefinho, nesse momento eu não tenho esse dado específico, entendeu? Alex, pergunta para nós aí, vai. Pesquisa aí, vai lá. Vai ser um pouco menor, mas menor. nos 5 anos realmente está nesse patamar de 37%. É bastante. Justamente devido, às vezes, o empreendedor não conhecer bem a atividade, o ramo de atuação dele, ele não fazer todo esse estudo antes, né, para depois ele abrir o seu negócio. Então vamos lá, a próxima pergunta aqui. Eu quero montar minha empresa. Por onde começar? E baseado também até mesmo no enquadramento
fiscal, né, para cada negócio. O que é melhor? Lucro real, lucro presumido, MEI, microempresa? Me dá essa dica pro pessoal do Na Prática. Eu quero montar um negócio, por onde começar. Pode ser dividido por escalas também, não tem problema não, tá? Então, Jeff, vai depender primeiramente de qual atividade que você pretende ser inserida, né? O volume de vendas pretendida. Então, nós temos que fazer um diagnóstico inicial, uma reunião mesmo, junto com o contador. Esse é o passo a passo. Então, eu vou lá no contador, começo a conversar com ele. Conversa pessoalmente. Sim. Né? Ir lá pessoalmente para fazer uma reunião mesmo, né? Para falar, esse profissional vai poder, de fato, ajudá-lo, entendeu? Então, a pessoa vai abrir um pequeno comércio. De imediato, eu diria o seguinte, vai ser com o microempreendedor. Lógico que o microempreendedor ele está limitado a R$81 mil por ano de faturamento. Mas quem está iniciando tem que começar realmente pequeno para testar o mercado, para conhecer mais, né? Para depois ele dar o segundo passo, que é desenquadrar a sua empresa e ir para o Simples Nacional, que aí ele vai poder chegar até os R$4.800.000. Tem um sublimite aí de R$3.600.000, que a nível federal é 4.800, mas a nível estadual e municipal é 3.600. Mas aí ele já dá sobe mais um degrau. Sim. E para depois, sim, que ele opta aí pelo presumido real. Para você saber qual o melhor regime tributário de uma empresa que já está em funcionamento, ele vai comparar o seu passado, o seu ano anterior, fazer uma projeção, como seria o lucro presumido, como seria o lucro real, para ele fazer a opção do ano seguinte. Mas, lógico, nem todos os empreendedores poderão abrir como MEI. Tem em torno aí de umas 400 atividades que a lei permite ser MEI, mas tem outras que não podem. Contador, por exemplo, não pode ser MEI, um médico não pode ser MEI, né? Então, aí o MEI foi mais para essas atividades que antes eram atividades informais, né? Então, trazer para a formalidade. E o que você achou dessa oportunidade ou abertura do MEI para o mercado? Abertura do MEI? Eu vi de forma positiva, no aspecto do empreendedor começar a exercitar. Muitas vezes o empreendedor ele abre o MEI e aí ele começa, se utilizar de forma errada do MEI. Ele abre o MEI em nome dele, abre o nome da esposa, da filha, e às vezes já é uma microempresa, ele continua no MEI. Mas, mesmo que ele faça isso, mas depois se ele faça de forma organizada para depois virar uma empresa, uma microempresa, algum dia, vamos dizer assim, ele vai botar o pé na formalidade, né? Que o MEI é ele é o primeiro passo, vamos dizer assim, eu quero testar o meu negócio, né? Claro, numa escala inicial, a gente está falando de uma empresa que já começa muito mais robusta, a gente está falando de um negócio que começa, né, menor. Então, você aconselharia, inicia pelo MEI e depois você... Né? Perfeitamente, testa o mercado, mas tenta fazer de forma organizada desde o início. Testar o mercado é um ponto, assim, é a palavra-chave, assim, e tá organizado. Que o organizado não é somente nas contas, mas tem outras questões que ele precisa testar no mercado. Qual é a melhor abordagem com o meu cliente? Tá? Meu cliente é digital, ele é físico, é porta a porta. Como é que é absorvido esse produto ou aquele serviço da melhor forma? Então, no momento que ele tem a oportunidade de testar, né, com uma quantidade menor de carga tributária, ele começa a verificar, assim, não, o digital realmente é o melhor caminho. E aí ir modelando o negócio de tal forma para depois ele ir crescendo. E ele vai ficando mais competitivo também de início, né? Como ele tem ele fica mais competitivo para uma carga tributária menor e fica um pouco mais Ele começa fácil. A treinar também como gerir melhor o estoque, como gerir também o financeiro, se ele pode realmente dividir aquele produto em 5, 6, 7 vezes, porque isso pode dar um furo no fluxo de caixa dele, precisa de capital de giro. Então, existe um exercício de gestor
que seria realmente uma grande oportunidade ele já iniciar com uma carga tributária menor, né, igual o Glauciomar falou, e aí sim cavando já de forma muito mais organizada e mais potente para o mercado. Agora, lembrei de um case aqui, case não, né, que acontece todo dia, Glauciomar. O cara tem 4 microempresa no Simples. O cara já poderia estar no lucro presumido, lucro real há muito tempo, né? E às vezes ele não faz essa conta. Ele acha que tem um medo. Vou falar um pouco do medo do nossa, mas o lucro real é ruim, o lucro presumido paga muito imposto, até porque depois você pode me defender, né? Qual a sua percepção, se a gente paga o imposto ou a gente recolhe quanto empresa, né? Certo. Tem uma definição muito contextualizada. Eu pago imposto, não, peraí. A empresa recolhe, para o Estado isso, né? A empresa recolhe. Mas voltando a falar dessa situação, eu vejo assim, às vezes empresas com 4, 5 CNPJs e fazendo gestão de estoque para lá e para cá, às vezes não é o melhor caminho. Você concorda com isso? Jefferson, esse seria o ideal, da forma a empresa ultrapassou o limite, muda de regime. A questão aí ele vai ter que fazer um estudo dos seus concorrentes, como que estão, aonde se atua, como está atuando os seus concorrentes, porque a depender do preço que ele vai ter que vender seus produtos, o negócio dele não vai se manter de pé. Não estou dizendo que eu concorde com isso, tá? Eu estou querendo dizer, vocês estão falando do negócio. O negócio porque tem negócio que, se tirar o benefício do Simples, ele não para de pé, porque ele tem vários concorrentes de portes menores que estão no Simples e praticam um preço menor. Então, é um dilema danado. É uma incógnita. É um dilema. Mas muitas empresas, às vezes, podem até estar pagando mais imposto e não estar se reposicionando, não é isso? Com certeza. Eu tenho exemplo claro lá na Grace, tá? De empresa que migrou de outro escritório que não tem nada a ver o Simples, entendeu? Na hora que você tem uma empresa que atua no setor de hortícola, setor rural, a tendência que Simples não é o melhor caminho, entendeu? Porque o Simples é um benefício que ele não ele não se soma com outros benefícios. Então tem produtos aí que são isentos, não paga nenhum tributo, só sobre a renda. Sim. Então não tem por que você estar no Simples, num negócio desse, que você vai pagar o Simples de uma coisa que já é totalmente desonerado. Por exemplo? Frutas, né, in natura. Frutas, in natura. Inclusive com a reforma tributária também vai estar, foi abrangido lá de não ter nenhuma tributação. As raízes, leite, o setor de laticínio é bastante incentivado no nosso estado, né? Eu sou contador de laticínio aqui em Linhares. Esse laticínio, por exemplo, é uma empresa que veio para o nosso escritório que nós remodelamos totalmente o planejamento tributário dessa empresa, né? Enfim, Jeff, tem vários, nós temos assim que esses PECs de mamão, por exemplo, que eu sou contador de vários deles, tem um benefício fiscal gigante lá, né? Então são empresas que dá para se fazer um planejamento. Fique mais perto dos bons contadores. Eu pensei a mesma coisa, falei assim, que bom que o Glauciomar trabalha assim, gente. Que legal. Agora, Melissa, a gente está falando de empresa, de abrir, o que fazer para não quebrar uma empresa? Assim, pelo amor de Deus, primeiro passo, assim, isso não faça, o erro primeiro ou o erro primário. Vai até o segundo, por favor, não fala para mim aí. Agora você apertou, Glauciomar. Porque assim, todo mundo quer saber que é na prática, né, cara? Ó, tem que ir, mas depois você pode responder também, não tem problema não, tá, Glauciomar? Na sua opinião, que a sua opinião é muito válida aqui. Eu acho que volta um pouquinho do início, que se você tem a informação de quanto que é o imposto e do seu custo fixo e fazer gerar o valor do produto. Gerou o valor do produto, qual a quantidade desse produto que eu preciso vender para dar viabilidade no negócio? Ou seja, para pagar a despesa, tirar o seu salário, aquele custo de manter pelo menos 3 meses ali a continha, pensando que não vai vender nada. Então, assim, já fazer esse primeiro passo para saber pelo menos quanto, né, daquele produto que eu preciso vender todo mês e qual é a forma de pagamento,
justamente para ele verificar o seu fluxo de caixa. Caixa hoje é de um gargalo muito grande. A gente precisa dessa expertise de gestão de caixa, porque quando você desenvolve uma forma de pagamento que não está muito alinhado com o seu caixa, acontece muito de pegar capital de giro no banco, aí tem os juros do banco, fica faltando recurso para pagar as contas do mês, aí tem os juros da falta de pagamento. Um pouco também da falta de entendimento, o quanto que o dono pode retirar da empresa, o que é do salário dele, o prolabore dele. Não, mas aí mistura um pouco daquelas contas de casa com as contas da empresa. Então, assim, acho que o ponto principal é esse olhar do financeiro. Que é o crucial. Que é o crucial. Existe também, Melissa, a gente percebe muito que todo mundo às vezes tem sonho de ser dono de alguma coisa, né? E aí deixa transbordar a emoção, os sentimentos que aflora, não, vou fazer, vou dar certo. É um negócio que ela tem vontade de fazer, mas não tem habilidade de fazer, né? Então, às vezes, aflora muito. Eu vejo muitas pessoas perdendo dinheiro, literalmente, abrindo um negócio, a qual é um negócio emocional. Então, eu acho que, além disso, né, essa emoção também colocada naquilo que você não tem condição, às vezes psicológica, de tocar o negócio, e, enfim, e não faz a conta do dinheiro, né, Glausomar? Com certeza, né? Já tem um ditado aí que empreender no Brasil não é para amadores, né? Justamente. Então, é toda uma engrenagem. Eu acho que ter um sonho de ser empreendedor, diria que deve ser, eu não sei o percentual, mas deve ser a maioria da população, diria, sonho. Mas ter sonho só não é o suficiente. Ter uma boa ideia também não é. A questão é o seguinte, como executar? Como que está a mentalidade desse empreendedor? O quanto que ele está buscando, entendendo, porque não basta você ter a coragem, vou abrir uma empresa, até mesmo por uma necessidade muitas vezes. Essa pessoa, se ela quer ser, porque uma empresa, ela mal gerida, ela pode ser uma dor de cabeça na sua vida. Tá? Durante muito tempo. Muito tempo. Ela pode ser, aquele sonho pode ser frustrante. Logicamente que a pessoa não pode, diria o seguinte, ela tem que, se ela está com aquele sonho, vai entender mais, vai buscar mais informações, qual a atividade que ela quer ser inserida, como que estão os seus concorrentes, qual o seu público. Não dá para fazer muitas contas, porque se tiver muitas contas não abre nada, no meu entender, tá entendendo? Mas tem que ter pelo menos um plano de negócio, né? Pelo menos mais estruturado. Estruturar, pelo menos você, na hora que mesmo que você vá adaptando aquele plano de negócio, mas você pelo menos já tem um norte, entendeu? De como você abrir. Eu vejo que é esse caminho. Porque no plano de negócio ele vai desde dessa parte de quanto que eu vou botar o preço desse produto, a quantidade, se eu preciso de um colaborador, 2 ou 3, se vai ser físico, se vai ser digital, e aí realmente é um grande mapa. Com certeza. E aí sim, ali ele pode também ser inteligente de abortar o projeto. Ver que é só um sonho e não é realmente uma realidade. Ou até mesmo esse produto não está se encaixando na atualidade daquela cidade naquele momento. Entendi. Complementando aí, sim. Porque é o seguinte, Jeff, isso não é, eu vou dizer, todos sabemos que no Brasil não, no mundo, né? Mas é uma concorrência muito grande em qualquer negócio que você for entrar. Então, se você vai para o mercado para produzir mais do mesmo, se você não tiver um diferencial, cara, você vai ralar mesmo, entendeu? Então, cuide da sua mente, estude, para depois, de fato, você botar o pé como empreendedor. Se copia muito rápido hoje, né? Uma velocidade muito rápida, realmente. Se você fizer algo que é fácil de ser replicado, cara, é rápido. Venda de commodity, então, que alguns fatores, o poder econômico faz diferença, cuidado. Sim. Eu sei muito bem disso. Vamos lá, Glausomar e Melissa, a empresa está constituída, está tudo certo, e aí a gente tem as gestões, vamos para dentro lá do negócio. Você acha que as empresas ainda detêm de muito paternalismo ainda dentro das empresas? Paternalismo? As empresas, sim, né? Existem muitas empresas, geralmente as empresas são familiares, né? Mas, lógico, no paternalismo, no aspecto de ter pessoas da família dentro, mas
e às vezes também pessoas que protegem outras, as empresas menores. Sim. Né? Mas a partir do momento que ela começa a subir o degrau aí, das fases aí dos níveis, não, ela começa a profissionalizar, aí começa de fato a implantar uma cultura, diria, mais profissionalizada. Então eles conseguem identificar que esse é o caminho para você crescer, entendeu? Mas as empresas menores eu vejo que existe sim. É porque a gente está entrando agora num termo de sucessão, né? E existe a questão do paternalismo, existe também uma frase que eu carrego para mim, que é uma frase que faz sentido para a minha vida, né? Que é pai rico, filho nobre, neto pobre. Essa frase é uma frase muito, muito marcante, porque um cria, o outro usufrui e o outro depois detona tudo. Isso existe? Você percebe isso com muita frequência? Vocês percebem isso com muita frequência? Com muita frequência, muita. Precisa realmente entender qual é o core da família ali, né? Se de fato os filhos têm algum perfil para tocar aquele tipo de empreendimento também, né? Às vezes, de fato, eles são mais da área que seja humanas e esse que o pai está seguindo, ele é um produtor rural ou é um comerciante e, de fato, os filhos não têm esse perfil. Se não tem, aí realmente vale um encaminhamento, né? Fazer uma orientação para que eles achem um caminho lá de avanço de vida deles. Agora, se eles têm algum predisposição para estar nesse empreendimento do pai, dos pais, é interessante inseri-lo de fato aos pouquinhos, porque 12 anos, 14 anos. Tem até um caso, né? Eu começo a inserir meu filho, eu estava com 11 na época, de algumas pequenas atividades minhas, né? Aí alguém fala assim, olha, cuidado com o trabalho infantil. Eu falei assim, filho de sócio é educação, não é trabalho infantil. É verdade. Então, assim, de fato, não era uma obrigação dele, claro, mas o que ele aprendeu ali, ele vai levar para a vida dele, né? Então, assim, à medida que a gente conseguir repassar nossos conhecimentos, não é fácil, porque a nossa rotina de pais, né, empresário e tal, é bem desgastante, mas o que a gente conseguir repassar de informação e de garra, eu acho que a palavra é garra, muito mais do que conhecimento, eles depois conseguem tocar o empreendimento dos pais. Mas acontece muito, de fato, não ter um planejamento sucessório, não inseri-los, ou não treiná-los, ou até mesmo identificar qual é a posição desse filho é mais adequada dentro da empresa. Tem um que ele vai ser muito bom no RH, agora tem um que ele de fato vai ser o gestor. Então, igual grandes grupos, né, já consegue fazer esse trabalho de análise de perfil e já treinando que de fato eles vão cavando desde do chão de fábrica, né, até a alta gestão, mas dentro do perfil que cada um tem mais aderência. É um assunto, eu diria, muito importante, em voga, né? Sabemos que tem profissionais bem qualificados para fazer esse processo, mas o exemplo, o pai, diria o gestor lá, o empreendedor tem que ser o exemplo para os filhos, né? Que Só o exemplo arrasta? Arrasta, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Arrasta, né? É isso aí. E ao mesmo tempo tem a parte de experiências, esse sucessor tem outras experiências, sem ser só da empresa, do seu pai, dos seus pais, né? Então, muitas vezes é importante que esse sucessor passe por algum tipo de faculdade ou escolas aí de negócios, para muitas vezes ele volta e traz ideias novas e faz a coisa realmente um outro gás, né? Então, aqueles pais que não conseguem fazer isso, eu diria que tem que trazer logo mesmo para o negócio, desde pequeno. Quanto mais seus filhos aprenderem aquilo que, né, os pais... É a forma dele criar gosto e seguir, né? Eu fiz agora estou fazendo uma analogia, não sei se estou certo, se estou errado, né? Certo. A gente vive de pensamentos, mas eu creio que muitos filhos não seguiram as empresas dos pais, de tantas vezes os pais chegarem em casa reclamando do próprio negócio. E aí os pais
falava que na empresa teve problema, que lá não é ruim, eu vou acabar com aquilo, eu vou vender. Então, assim, como que eu vou convencer um filho meu a querer assumir aquilo se meu pai só chega todos os dias reclamando? E por isso que às vezes você vê um filho procurando uma outra profissão porque ele não quer se frustrar como o pai dele. Então, até o cuidado com o que a gente fala dentro de casa, a gente tem que ter esse cuidado como empreendedor, que entender que os problemas ficam mas é apenas o problema da empresa, e vai ter problema em todo lugar. Se ele for para ser médico, vai ter problema lá também. Então, assim, eu estou deixando essa reflexão para a gente, empreendedor, que, poxa, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque você tem histórias de empresas que são lindas, são duradouras, mas se você não tem cuidado com o que você fala, você não vai encontrar seguidores, no caso, né, os seus filhos. Então, acho que é uma linha de pensamento que eu tenho, acho que deve estar coerente, né, Glausomar? Isso é um fato real. E como te falei antes, aqui, isso aconteceu comigo, porque contabilidade hoje é uma nova dinâmica, é um novo formato de fazer contabilidade, mas no passado era outro, muito manual. E eu, de certa forma, estimulei meus filhos a suceder. É que hoje estou na área médica, né? E isso acontece mesmo, o que você trouxe aí é coisa que acontece dos empresários. Mas sabemos o seguinte, que toda atividade que você vem exercer, ela tem suas dificuldades. O grande lance é você conseguir enxergar diferente, como você inovar, tornar aquele negócio seu mais dinâmico, entendeu? E não você querer acabar com a continuidade do seu negócio. A bicicleta tem que ficar mais leve, né? Tem, com certeza. Se pedalar de marcha pesada, morro acima, cansa muito. E também é uma reflexão do próprio gestor, né? Às vezes ele está num momento ruim, ou num negócio ruim. Né? Ele tem que fazer uma mudança de carreira dele, e aí realmente ele faz um reflexo dentro de casa. É bem desafiador. Muitas vezes ele está muito no operacional. Verdade. Grande parte, né, Glausomar? Uma grande parte do empresário, né, a gente tem que salientar que o cara bate, escanteio, cabeceia, quer fazer gol, quer ser goleiro. Pô, isso aí o cara não aguenta, irmão. Isso não rola, não aguenta, não rola. A equipe, ele não forma uma equipe, cara, porque ouro para nós é nossa equipe, cara. São pessoas. São as pessoas, cara. São as pessoas, nossos clientes, né? As pessoas são nossos clientes internos e os nossos clientes, né, externos, cara. Cara, isso aí é uma joia para nós. Então, nós temos que, a todo momento, a gente valorizar essas pessoas. Agora, aquele empreendedor que está lá enfornado no operacional, ele está deixando de fazer aquilo que, de fato, ele tem que fazer, ser mais estratégico, encontrar uma forma diferente de fazer, como fazer. E, para isso, cara, você tem que ter uma equipe. Comparando lá o meu negócio, a Grace, lá em 2009, fiz um organograma, criei todo o meu quadro de gerência, e às vezes eu brincava, gente, o meu escritório é o escritório que tem mais gerente, tem mais cacique do que índio. Aí uma vez uma colaboradora falou assim, Glausomar, talvez o segredo do seu sucesso é justamente esse, de ter mais líderes, né? E diria o seguinte, que a maioria das ideias lá do meu negócio não nasce de mim, nasce da minha liderança. Porque está na ponta, ele vê a dor lá, ele consegue acompanhar a dor superiorizada. Sim, exatamente. Entendeu? Então, isso que o empreendedor tem que estar de olho, não ficar no operacional. Muitas vezes ele tem que descer a escada e ir lá no operacional, mas o lugar dele não é lá, porque no momento que ele vai para o operacional, ele está se auto-sabotando. Porque é muito simples de chegar na empresa dele e seguir a trilhazinha que ele sabe fazer. E, na verdade, que lá um colaborador vai fazer aquilo para ele. Ele tem que realmente assumir o papel de gestor, de estratégico, e ter as informações, os dados, para ver as tendências, para tomar a melhor decisão. Eu sempre falo, Melissa, do barco, né? Um barco pequenininho, ele é fácil você manobrar, mas tem manobras, depende da empresa, que é a manobra de um Titanic, que é grande, e tem que ser enxergada anos antes. Então, se ele não começar a ter esse tempo para pensar, para mudar o rumo do barco há 4, 5 anos na frente, não vai chegar, vai bater no iceberg. Então, se ele está o tempo todo no operacional remando, como é que ele vai estar no manche do avião, ou vai estar lá no como que fala o nome daquele que controla o navio? Alex, como que é o nome que fala do cara. O manche do navio, não, tem o nome lá, enfim, eu não falha técnica, nós três não lembramos aqui. Mas entendemos, né? Que ninguém
quem É o que navega, lá é o comandante do navio, ponto, que tem que estar lá em cima naquela cabaninha mas lá. Né? Tem uma questão importante, assim, que também esse empreendedor, ele, de fato, o perfil dele é todo operacional. Pois é. E aí, quem é que de fato vai ficar no estratégico ou no comercial? Então, tem horas que realmente, quando não tem uma equipe ali, né, bem estruturada, a gente tem que se abrir um pouquinho a mente e pensar até mesmo numa sociedade, porque tem horas que o outro vai fazer aquela engrenagem que precisava para crescer. Sim, isso aí, né? Melissa, que você está falando, no primeiro, quando você abre um negócio, no início, eu até entendo que Sim, deve ser assim. Mas depois não. Se o empreendedor que ficar a maior parte do tempo no operacional, ele não vejo muito futuro nesse negócio. E você falou em sociedade, e realmente era o próximo tema que eu ia puxar aqui. Antigamente existia... Antigamente não, né? Todos são tão velhos assim não, mas sociedade. Eu não quero sócio, ponto. Era um problema a sociedade, porque o cara achava que ser dono único era a melhor coisa. Não, eu sou dono. Não. E hoje a gente tem percebido uma mudança por compartilhar para multiplicar. Né? Eu vou dividir para me multiplicar os negócios. E quantas empresas têm tido hoje pessoas que têm relevância dentro do negócio e passam a ser sócio? Como vocês enxergam hoje sociedade no mercado do empreendedorismo? Boa sociedade, tem ruim sociedade, mas... uma ascendência? Como que vocês enxergam isso hoje? Eu vejo uma ascendência, porém, ele realmente é um problema quando não faz um filtro, né? Cada um tem suas potencialidades, né? Um vai fazer muito bem o comercial, o outro operacional, o outro, de repente, ali do controle, né? Do financeiro, ou são dois sócios que se complementam. Mas, no final, eles podem ter alguma divergência ali na questão da atitude, até mesmo por causa do tipo de trabalho, da tarefa, mas eles precisam ter o mesmo princípio de vida. Se tem o mesmo princípio de vida, ou seja, né, são pessoas de boa fé, que estão ali junto, parceiro, aí as coisas vão evoluindo. O que acontece é, de repente, uma divergência de princípios, e aí não entram numa frequência de conversas, de reuniões para analisar e definir algumas condutas internas, e aí realmente pode virar um grande problema. Então, vai depender muito da mentalidade desse empreendedor e aonde que ele quer chegar. A depender do sócio que ele traz para dentro, ele pode impulsionar o seu negócio de forma absurda, porque você pode trazer um talento para dentro e você mudar a cara da sua empresa. Mas a questão é o seguinte, nós temos que observar como é a mentalidade desse empreendedor. Ele quer mandar, tem o ego lá em cima, cara, não vai funcionar. E, naturalmente, se aquele empreendedor quer trazer um sócio para dentro, o ideal é que ele realmente cria um documento de governança que estipule as regras, né, de entrada, regra de saída, um bom acordo de cotista, ou, né, se for limitado, acionista, criar a regra de entrada e de saída. E se funcionar isso de forma profissional, eu vejo assim, uma boa decisão. Mas vai depender muito da mentalidade daquele empreendedor. Porque tem casos, né, que às vezes o cara já é o seu gerente lá, o cara já é sócio seu e você não sabe, né? Que a relevância está tanto na mão do cara, aí o cara fica a vida inteira e também o gestor olha para o cara, pô, esse cara está comigo 20 anos, trabalha e não dou oportunidade para ele, né? Daqui a pouco o cara sai e leva metade dos seus clientes. E o cara ficou esperando 20 anos lá para ele ser seu sócio e você não deu oportunidade. Então, assim, tem alguns cases que eu já vi que eu acho que a gente precisa de vez em quando olhar para baixo e falar, poxa, tem pessoas que precisam apenas de uma oportunidade. E às vezes você não tem, o outro dá e pronto, perdeu, e você perdeu uma grande parte do seu negócio. Concordo plenamente. Você tem que crescer e fazer com que as pessoas cresçam com você. Ou como sócio, ou com funções de responsabilidade, né? De liderança, né? Liderança, exatamente. Importante. Vamos falar um pouco de hold, cara. Eu sei que você é o cara aí que fala de hold. Eu tô aprendendo um pouco ainda aí com esse convívio, com esses feras aqui todos os dias, né? Melissa, Patrick, aí. Então a gente vai
gente vai aprendendo um pouquinho. Queria que você falasse um pouco da função da hold, o momento de entrar. Me fala um pouco mais sobre isso. Vamos lá, esse assunto hold, esse nome hold, diria, acabou sendo generalizado para vários tipos de empresas, né? Porque existe a hold corporativa, que é aquela empresa que é criada para ser sócia de outras. Essa é a hold, diria, realmente a corporativa que de fato é conhecida mesmo. Sim. Aí, mas se chama de hold também, às vezes você cria uma empresa para transferir todo o seu patrimônio para dentro, né? E chama minha hold patrimonial, ou se aqueles bens todos é da família, chama-se de hold familiar, porque nada mais hold, eu acho que significa controle em inglês, né? Então, você tem uma empresa, você vai manter o controle do seu patrimônio. Então, a questão da hold, ela te traz mais, você começa a melhorar sua governança, né? Porque no momento que você bota uma pessoa jurídica para ser proprietária dos bens ou proprietária das cotas das empresas, você sai do seu CPF, da sua pessoalidade, né? E qualquer coisa que vier a acontecer com o seu CPF interfere muito pouco lá nas empresas que estão nas suas coligadas, nas empresas que estão na operação. Então, você tem que saber qual fase de empresarial que você se encontra, para você justifica. Porque quando você cria uma hold, você cria uma nova empresa, que você também tem que ter uma pequena gestão, né? Então, os custos têm que ser analisados caso a caso. Não é algo assim, uma receita de bolo, agora vamos fazer hold, não. Tem que pegar aquele empreendedor, aquela família. Eu já tive caso lá que às vezes a pessoa, sei lá, tem um patrimônio aí de 3 milhões de reais e queria transformar isso numa hold. Ele tinha apartamento, um terreno, mostrei para ele que não tinha viabilidade. Às vezes é um imóvel que ele já tem há muitos anos, que ele estava preocupado com a parte tributária. Então, nem sempre faz sentido, Jefferson. Entendi. Mas tem vários negócios que justifica sim hold, principalmente quando você tem um patrimônio grande, às vezes você já se encontra com uma certa fase da vida, você facilita, né? Então, facilita o inventário? Facilita sim o inventário, porque no momento que você, por exemplo, uma família que tem vários bens imóveis, no falecimento de um deles, né? Por regra, a parte dele vai para inventário e os herdeiros que vão entrar em todos aqueles imóveis. Ao passo que, se você tem uma hold, o que vai para o inventário são as cotas, caso você ainda não tenha transferido essas cotas. Porque quando você traz esses bens para uma empresa, você tem a faculdade de também fazer a sucessão em vida e transferir as cotas para os herdeiros e fazer as reserva de usufruto e criar, às vezes, até outras cláusulas que proteja o herdeiro para ele ficar com aquele bem o mais tempo possível, né? Tem algumas cláusulas que restringem o que o herdeiro vai fazer com essas cotas sociais ou com essas ações. Melissa. Não, e eu, assim, complementando, né, eu acho que a hold é uma grande ferramenta para aquele empresário que tem vários CNPJs também. Isso facilita muito, tanto nessa parte ali de uma dissolução de um casamento, ou até mesmo um falecimento de algum membro da família, de essas empresas conseguirem continuar a operação sem travar por causa do inventário. Esse é um grande problema de ficar na PF, é o patrimônio ficar parado e você tem as contas, a família tem as contas todo mês para pagar, né? E aí começa realmente a ficar em condição complicada. E aí, para você receber, tem que precisar de alvará, precisa ir no juiz, aí custo de alvará, demora. Não, e é bem caro o inventário. Por exemplo, se esse produtor rural, vamos dizer assim, que tenha grande rebanho bovino, faleceu lá um deles, ele não pode movimentar uma cabeça de gado lá, porque trava, entendeu? Tem que estar pedindo tudo o juiz. De fato, Jefferson, é importante pensar, sim,
a pessoa que tem patrimônio em certa relevância ou que tem sócio de empresas, para realmente deixar algo mais profissionalizado e evitar esses transtornos aí que às vezes um falecimento, uma separação provoca. E você acha que os empresários, né, atualmente têm procurado isso com mais antecedência, têm, né, buscado se antecipar a esses fatos? Sim, tem sim. Existem muitas informações aí no YouTube, né? Então tem mais empresários já. E isso virou um produto também para muitos escritórios aí, advocatícios, né? Então hoje isso foi mais disseminado, mas às vezes criando fórmula mirabolante, que não vai pagar ITCMD, que não vai pagar isso ou aquilo. Então, vamos dizer, então isso tem sido um assunto bastante falado mesmo, e os empresários têm se preocupado, eu vejo, né? Inclusive, vamos dizer assim, essa questão aí da elevação do ITCMD, que é algo que está lá na reforma tributária, né? Que o ITCMD, indo para esse lado, hoje o nosso estado, o ITCMD é de 4% a alíquota. Mas dentro da nossa reforma, está dizendo lá que todos os estados, apesar de ser um imposto que é o estado que regula, mas vai ter que normatizar um formato que todo estado vai ter que praticar a mesma regra, que vai ser uma regra progressiva, que atualmente a nossa alíquota máxima é de 8%. Então vai chegar um momento que o nosso estado também vai ter que se adequar e criar essa forma progressiva de chegar aos 8%. Então, isso aí é importante também, aquelas pessoas que às vezes querem já passar esse patrimônio para seus filhos, uma road é uma boa ferramenta para se fazer. Isso aí. Agora falando, empresas nascem e empresas fecham, né? Falecem. Ou o cara fica lá amargurando um prejuízo muito tempo para esconder o fracasso. E vamos falar um pouquinho de venda de empresas agora, doutor Omar. Como que anda, né? Se você falou que 37% das empresas fecham nos 5 anos, 5 anos, né? Depois de 5 anos, 37,5% se fecha, né? Eu quero, se é para você também, Melissa, as duas perguntas para todo mundo aqui, né? Cara, eu quero vender minha empresa, como que eu faço? Melissa, doutor Omar, e aí? Eu vou botar uma analogia que como é muito comum, que é mais do dia a dia nosso do que da venda de empresa, mas serve a mesma coisa. A gente tem que checar. Se a gente vai comprar o carro de alguém, né, seminovo, a gente não vai lá, vai atrás de um profissional, pede para dar uma avaliada lá, né, aquele que não entende muito de mecânica, mas para saber se o motor tá bom, né, se vai dar problema, se não vai, e o preço, tá bom ou não tá bom, né? Sim. Então, esse cuidado, né, as pessoas têm quando compram um seminovo. A mesma coisa quando vai comprar um imóvel. Quando vai comprar um imóvel, é interessante ver um especialista e verificar lá, tá certinha, tem escritura, não tem escritura, tem alguma amarração na escritura, né? Tem a certidão de ônus, não tem? Ele está desembaraçado de fato para vender, para comprar, como é que é? Então, e a venda da empresa segue o mesmo fluxo. A gente precisa fazer um check-up ali, cadastral, algo que seja um mais amplo ou que seja o mínimo necessário para verificar se é um bom negócio você adquirir ou não essa empresa. Então, a empresa tem passivos trabalhistas ou passivos aí de impostos que estão atrasados, né, ou está em dia. O negócio, de fato, é lucrativo ou não é lucrativo, né? Tem os registros financeiros ali mostrando, o estoque é de boa qualidade, faz uma gestão de estoque adequada, né? Tem alguns recebíveis ainda para receber, não tem? Então, fazer realmente um due diligence, né? Um documento mostrando que, de fato, aquela empresa tem tudo aquilo que o empresário, né, tá mostrando, é de fato uma grande ferramenta para o comprador, futuro comprador, decidir se pode comprar ou não. Inclusive, analisar os sócios dessas empresas, né, porque em algum momento, dependendo do que está no CPF desses sócios, pode refletir
na empresa que está aqui também. Então, analisar a empresa e os sócios que estão ali para a entrada como sócio ou até mesmo a venda completa da empresa, é de suma importância fazer o due diligence. Isso mesmo. Vai comprar uma empresa? Não tenha pressa. Faça o que tem que ser feito. Se você não tem tempo, contrate profissionais que façam isso para você. Para, de fato, fazer esse levantamento e estudar aquele empreendedor, porque muitas vezes o problema não está na empresa. Às vezes é um bom negócio, às vezes é o empreendedor que ele não, diria, está desalinhado com a empresa, mas ter as informações, tudo complementando o que a Melissa falou, mas não fazer as coisas às pressas, mesmo que seja uma coisa pequena, mas tenha tempo para buscar as informações para realmente o problema só não ser transferido para o seu CPF. E assim, um primeiro passo seria, né, essa checagem, eu vou chamar assim, que aí tem um nome bonito de due diligence, mas é uma checagem, né? Puxar o capivara. Puxar a capivara. Acaba, no desenrolar desse trabalho, ele começa a ter informações, de fato, de como qual é a carteira de clientes, se ela é recorrente, se ela não é recorrente, se o local está bem adequado ali, se tem valor o imóvel, ou se é alugado, se tem, qual é o valor de estoque, de fato, se esse estoque tá real o que está ali, né, do relatório da contabilidade. Isso são informações que vão gerando também uma coisa muito importante, que é o valor da empresa. Seus clientes, né, suas carteiras de clientes. Que é o valuation, né? É o primeiro passo. Então, a gente faz a due diligência, depois você faz o valuation e aí, enfim, você chega ao valor do negócio e você leva para o mercado, que é onde que você coloca à venda o produto. Mas antes disso, Melissa, até tem alguns pontos que eu estava lendo aqui que são relevantes, que eu te diria também como empresário, algumas dicas que a gente deixa é a sazonalidade. Se o negócio é um negócio muito sazonal, que é um negócio modinha, acho que a pessoa tem que ter cuidado. Eu acho que a internet hoje, se o seu negócio tem uma grande chance de ter impacto com a internet, poxa, eu tenho um negócio que a internet ele tem um grande poder de penetração, né? Se eu vendo uma commodity, o que me justifica pagar R$10 nesse boné se a internet me entrega por 5, né? Então, eu acho que é um ponto também que é relevante. Outra análise que eu venho fazendo, né, é sobre a questão do CPF, CNPJ, o grau de relevância da pessoa para o negócio, porque tem negócio que só vale se você estiver dentro. Se você sai, o negócio toca sozinho. Então, quanto mais a dependência da pessoa para o negócio, menos vale. Porque se ela sai, ela leva metade do conteúdo. O cara tem lá um consultório médico, pode ter o nome que for, mas se o médico sair, quanto que vale o consultório? Que é o cara que consultava. Então, é um ponto de análise que eu sempre coloco também, né? Custo de estrutura, né, Melissa? Custo de... o tempo também, eu vou comprar ou vou montar um novo? Poxa, se o negócio já está pronto, tem valor, já está funcionando, quanto tempo que eu demoraria para chegar nesse ponto da empresa aberta? São pontos relevantes que eu estava vendo, né? A margem, né? Se tem margem de lucro, se é oportunidade mesmo, localização e concorrência que você falou. Tem outro ponto da somar que eu acho muito relevante também, às vezes, é a influência do Estado sobre o seu negócio. Tem negócio que é uma autoescola, por exemplo. O governo muda a lei, poxa, aí você impacta. Farmácia, que os caras só têm uma possibilidade de reajuste ano. Posto de gasolina, que são coisas que são sempre um produto de bem de consumo que o governo tem o controle de estar. Né? Então, tem que ter essa atenção também se a pessoa está preparada para isso, né? E expansão, tem espaço para me crescer, estou aqui do lado, dá para ampliar o seu negócio? Não, eu estou com 1.000 metros, preciso de 3, mas não tem espaço. Aí para você mudar também tem um peso bem grande, né? Então tem alguns pontos também. E o locador também, né, Melissa? Vai que o locador, o cara, compra um negócio, mas o cara quer trocar quer botar o aluguel, quer triplicar o aluguel, e aí, como é que você faz essas viabilidades? Então, comprar uma empresa é um olhar bem sistêmico, porque pode estar comprando um bom negócio, mas um problema para o resto da vida dele também, né? Com certeza absoluta. Não ter pressa, realmente fazer análises profundas, para realmente medir a rentabilidade do negócio, o tamanho que o seu negócio pode chegar, né? Se o negócio é limitado
somente o seu município, ou como para você de fato, porque muitas vezes pode ser um bom negócio que está aparecendo nas suas mãos, está sendo mal gerido, e você pode de fato mudar totalmente a cara do negócio e tornar um negócio rentável. Agora... Mas tem que realmente investir neste momento para ter essas informações para tomar uma decisão assertiva. E, bem, você não precisa falar quem é, não, mas não é preciso de falar quem é, né? Você, como contador, tem um número na mão, né? Você acha que tem muita empresa à venda? Que está precisando o cara quer sair e não quer, esse cara precisa se livrar desse negócio e não sabe como fazer. Você acha que tem bastante empresa que está com essa mentalidade de mudar de segmento, às vezes o cara quer ressignificar a vida dele dentro do seu redor, do seu convívio? Bom, lá na Grace a gente não tem isso, porque quem entra lá... Gostei. Mas é tão bem mas saindo da bolha, que não sai, né? Ô, Jefferson, eu não tenho essa informação, né? Mas vira e mexe, sim, aparecem empresas com esse perfil que montam o negócio e descobre que nem aquilo e quer vender, tá entendendo? Então, mas se você me perguntar um exemplo hoje, se eu conheço algum empresário, nesse momento não vou ter um exemplo, né? Um determinado cliente meu que fez uma menção, mas assim, nada ainda objetivo, tá entendendo? Então, esse mercado aí de empresas, francamente, eu vou ter que pesquisar um pouco mais, né? Você vai ver como que está o nível de mercado de pessoas que estão querendo vender, mas o que eu posso dizer é o seguinte: é comum quando o negócio não está indo bem para aquele empresário, a primeira coisa que ele fica pensando é como vender. E aí entra naquele caso, a gente estudar, né, para ver se de fato a empresa para de pé, o negócio é pesado ou não é, porque tem empresa aí que ele já quebrou há muito tempo e ainda está querendo vender, a verdade é essa. Não tem valor. Isso, não tem valor. Porque ele pode vender também a totalidade ou as cotas, né? Sim. Então, o processo é o mesmo. Tem que fazer due diligência, tem que passar esse trabalho de pesquisa, de avaliação do valor de cada cota, se é total ou parcial, que seja. Agora, uma questão também pode ser o momento de vida dele, desse empresário. Com certeza. Né? Ele não quer morar mais naquela cidade, ou de repente os filhos já estão morando em outro lugar, e é um negócio que é físico, né? E aí ele quer ficar mais próximo dos filhos, ou vice-versa. Então, pode ter outros fatores que não necessariamente é porque o negócio está ruim ou está indo ruim por causa do empresário. Às vezes é um momento de vida dele que, de fato, ou ele quer ressignificar, ou, de fato, ele quer mudar, enfim, por outras questões externas. E aí, tem só coisas emocionais, vale, né? E aí vale, de fato, procurar pessoas que realmente executam esse trabalho para auxiliar nessa conexão do comprador com o vendedor. Anteriormente você estava falando, Gleusomar, né, nos bastidores aí, no REC, que muitas empresas também se imobilizam muito, né? Elas começam a trazer o imobilizado, principalmente em grandes indústrias, né? Eles trazem, começam a comprar máquina, aquilo lá, traz para dentro, depois como que eu faço para me desfazer daquilo? Eu quero fazer um valuation, mas eu quero vender, não consigo desmobilizar. É uma dificuldade também que as empresas passam devido a isso, né? Olha, é um calvário mesmo, porque o empreendedor, ele com todo o seu sonho, ele querendo dar o melhor dele, produzir o melhor produto, às vezes investe em máquinas caríssimas e essas máquinas se tornam às vezes obsoletas com uma certa celeridade. E a indústria, ela não tem muito poder de mobilizar, não é muito dinâmica. No momento que você compra aquele parque de máquina, já está instalado, então só existe o plano A, não existe o plano B. Ele tem que fazer o negócio rodar e diria o seguinte, que de fato é um sofrimento muitas vezes quando um empreendedor investe em um negócio, mas percebe que ele não tem a flexibilidade de poder sair do negócio, entendeu? E nós não temos muito amparo do nosso poder público para isso, algum seguro que ele pudesse, ou um juro subsidiado, realmente
diria, é muito triste isso, e vira e mexe, às vezes a gente fica sabendo de fatos assim. E, claro, tem a felicidade. Eu digo que quando uma empresa nasce, depende do estágio que você está na vida, é uma alegria, um filho, né? Sim. Mas na hora de você fechar, é um enterro, né? Não tem jeito, é muito triste. Então, assim, eu quero fechar a minha empresa, né? Eu chego lá na Graça Contabilidade, que não acontece, né? Porque lá a empresa não fecha. Depois eu pago um negocinho para mim por fora, tá? Tô brincando. O que eu faço? Como é que eu faço para fechar a empresa? Qual é o passo a passo que a gente se faz para fechar? Porque muita gente quer fechar e não sabe nem por onde começar. Né? Se sua empresa estiver em dia, Jefferson, é muito tranquilo. Se tiver caixa também, né, Luciano? Não, olha bem, se você tiver em dia, que eu digo assim, seus tributos em dia, você tem que planejar, a depender da atividade, como se planejar a sua baixa, a sua dissolução. Mas se você, vamos dizer assim, se você não tem problema com o fisco, se você não tem problema com seus fornecedores, o ato de dissolver uma empresa é muito tranquilo. Hoje não é aquele problema antigo que nós... Porque tinha, né? Não, hoje é muito tranquilo mesmo, entendeu? É um distrato social. Naturalmente, você vai ter que fechar o último balanço da empresa. Você vai tentar, se você tem estoque, você vai tentar vender aquele estoque, você vai ter que ir liquidando a tua empresa, né? Até chegar no momento, ou se virou só dinheiro, ou se alguns bens ainda restaram, ou você volta para os sócios, né? No caso, vai ter que voltar para o sócio. É um instrumento chamado de extrato social, que você vai pegar aquele balanço contábil e vai transcrever, vou dizer assim, vai retornar esses bens para os sócios, entendeu? É possível retornar a dívida também, mas quando a empresa tem dívida, recomenda-se a continuar com ela ativa para até você terminar essas obrigações, entendeu? Uma empresa, por exemplo, que ela às vezes está endividada aí com problema fiscal, é uma ignorância, eu diria, você fala assim, vamos baixar ela. Porque se você tomar uma atitude dessa, toda aquela dívida, ela vai direto no seu CPF. Isso não tem, diria, não tem proteção jurídica que impede dessas dívidas vir para o seu CPF. Pode ser até preso, né? Mas pode a depender, né? Se tiver algo lá de sonegação, pode sim. Entendi. Agora, por exemplo, né, nós temos algumas empresas que a liquidez do estoque ela é bem rápida. Um posto de gasolina, por exemplo, você bota a gasolina aí que está barata, R$ 6,49, eu coloco a R$ 5,99, você acaba o estoque num dia. E isso em alguns segmentos que o estoque não tem liquidez, como é que a empresa tem que ficar aberta até liquidar o último vamos supor que fosse parafuso, até o final? Não, aí nesse momento recompensa o quê? Fazer uma nota fiscal mandando para o CPF do sócio. Aquele bem fica para o sócio, né? E ele depois pratica essa venda, né? Que vai ser uma venda eventual. Não justifica ela ficar aberta por isso. Aí eu não fico pagando, assim, entre aspas, contador, despesas que tem imposto, eu não tenho nada, né? Você já terminou mas ele pode continuar emitindo nota fiscal mesmo? Então aí quando vende ele tem imposto ainda para pagar daquele produto? Tem sim, tem. Vai ser preço de custo, né? Vai ser pelo preço de custo. Vai ter sim o último tributo que ele tem que pagar, né? Mas você cessa essas obrigações acessórias, contabilidade e tudo, e ele já imagina, já está no novo ciclo da vida, né? E quando a mercadoria vence, como é que faz? A mercadoria não é prejuízo, aí é prejuízo mesmo. Classifica como prejuízo. Eu boto como prejuízo, né? Porque o cara tá lá, o cara tem uma farmácia, tem um monte de remédio vencido lá e joga fora e você uma nota de perda, né? Então aquilo tem que estar computando no seu negócio, entender que o seu negócio tem um índice de perda e aquilo tem que estar dentro das suas informações lá de gestão para você computar na sua DRE, na sua demonstração de resultado. Tá mesmo, beleza. Rapaz. Você fala que a gente está tendo aula aqui, a gente acha que vem para cá, a gente vem... Vim para aprender mesmo. Então aqui. Mas, Somar, vamos para uma parte boa agora, assim, né? Porque ele só fica falando de problema, até parece que o contador só resolve o problema, né? Digo, aquela DLzinha, aquele lucrozinho no final do ano que todo mundo gosta, né? Mas olha só, me fala durante essa sua jornada de 35 anos aí, né? Na época do edifício Ellen e tal.
E, né, durante essa trajetória, e você também, Melissa, pode me responder depois. Qual foram assim, os maiores casos de sucesso das empresas que você acompanha até hoje? Se você quiser falar um nome ou não, que foi assim, começou com você ou alguma pessoa próxima, pô, esse caso foi um caso de sucesso dentro que a contabilidade pôde contribuir para o avanço dele, cara? Entendi. Olha bem, Jefferson, lógico que o ideal seria que esse depoimento fosse do cliente, né? Uhum. Mas eu, por exemplo... Você está acompanhando, pô, então... Mas esse laticínio coloca um caso de sucesso, né? Uhum. Que a mudança de contabilidade botou dinheiro no bolso real do cliente. Os packs de mamão aí, de fato, foi colocado dinheiro mesmo, né? Se você conhece vários... Sim. Em outra ocasião, pergunte, o Glaciomar falou isso, só para constatar. Tem um grande varejista aqui em Linhares, que eu sou contador, meu maior cliente. Então, eu considero um caso de sucesso. A gente, dentro de um planejamento tributário, né? Porque nessa complexidade tributária que o Brasil está inserido, existem as oportunidades também. Então, muitas vezes você tem que abrir uma empresa em um outro estado, você tem que criar toda uma engenharia tributária. Então, eu considero um caso de sucesso. Enfim, tem vários casos de sucesso lá no nosso escritório, graças a Deus, em cima desse planejamento tributário. E você, Melissa, nessas suas consultorias a nível Brasil e afora, um case de sucesso que você acompanhou, assim, pô, cheguei lá, o negócio estava estranho, e aí o negócio ficou... Eu tenho, assim, uma listinha boa, tá? Para estar Pensa contando, ali. mas tem 3 que chamam a atenção, que foi da área de granito, que aí realmente tinha uma situação ali de planejamento tributário que precisava dar uma acertada, de planejamento sucessório também que precisava acertar a precificação. E aí, como exporta pedra, tinha a questão do câmbio, então até acertar esse número e fazer um planejamento de retomada foi realmente muito desafiador e hoje está aí avançando muito bem. Um outro foi um que quase entrou como recuperação judicial, e aí a gente fez um trabalho de todo um planejamento em cima de como que estava. Foi até engraçado, eles me chamaram, não era aqui em Linhares, em outro município. Falaram assim, não, a gente quer fazer um planejamento e tal, para avançar e tal. Eu falei, tá bom, então dia tal eu tô aí. Aí tô achando que é um trabalho ali de 3 meses, né, e tal. Quando ele me mostrou os números, eu falei assim, você só esqueceu de me falar que você vai travar amanhã, né? Eu não queria, né, te assustar. Eu falei, então tá, então a gente vai fazer agora uma recuperação extrajudicial. Se prepara que a gente vai remodelar isso aqui tudo, é uma ação de guerra mesmo, tá? Então, vão lá porque a gente vai evitar de ir para o judicial, beleza? E aí, ainda bem, foi seguindo uma cartilha legal, bacana, e tá aí atendendo grandes marcas internacionais e é um case muito legal. Um outro foi da área da saúde, de um transtorno, né, que existe, e até mesmo os estudos são muito pequenos ainda no Brasil, e não sabia, gente, como quantificar o público-alvo dessas pessoas com transtorno X lá. Porque se eu falar, eles vão logo identificar quem é. E aí, uma das sócias estava no Canadá e ela querendo vir para o Brasil, voltar e tal. Aí eu, assim, pô, mas será que tem viabilidade? Não tem? Essa sócia daqui estava preocupada em trazer do Canadá. Falei, bom, vamos estudar, vamos ver. Então, aí eu tive que fazer um estudo realmente bem aprofundado de estatística, traduzir um público-alvo. E aí, quando a gente montou o plano de negócio, eu falei assim, gente, eu não esperava que o tamanho do público era
grande demais, grande demais. E aí hoje ela já está com 5 unidades. Ah, que legal, a nível tá nacional, vendo? mais aqui no estado, né? E já está fora também do estado. Realmente vale muito a pena assim, fazer um trabalho bacana. Ah, com certeza. E a gente precisa de falar de uma coisa que é uma dor, né? E agora vamos falar de uma coisa que não é local, nem é regional, e eu acho que é mundial, né? É a questão da mão de obra. Mas quanto eu acho que, Melissa, qual tem sido aí o grande desafio hoje, né? Tem sido as pessoas. Por que estamos com tanta dificuldade de encontrar pessoas para os negócios hoje? O Glassomar, você que tem, né? Preciso falar, você deve ter um DP lá grande, né? De muitas pessoas que vocês controlam, entradas e saídas, né? E qual é a dor desse empresário que todo dia topa comigo na rua e todo dia alguém me fala bem assim, você tem alguém para me indicar? Você tem alguém para me indicar? E isso tem se tornado recorrente, né? Ao ponto, eu vou até fazer uma colocação, tem uma instituição aí que tem feito algumas processos, né, de recebíveis aqui no estado, e por indenização, né, e tem a fila do Cine. E eu vi que a fila dessa empresa estava maior do que a fila do Cine para ter essa quantidade de emprego, né? Então, assim, receber estava muito mais do que procurar trabalhar. Mas foi uma analogia minha. Mas eu levo para vocês aqui agora o que vocês... E se vocês enxergam algum processo de solução para isso? Então, Jefferson, é uma realidade. Muitas vezes as pessoas reclamavam no passado, né? E às vezes não era tão real. Hoje realmente é real. Eu diria que tem negócios deixando de expandir por falta de mão de obra. Taxa de desemprego no Brasil, acho que o percentual está 6, algo assim. Eu diria que isso é empregabilidade total, porque esses 6% aí, são aquelas pessoas que realmente às vezes nem querem trabalhar, diria. E muito assistencialismo no nosso país, né, cada vez mais. Então, isso as pessoas não estão à busca, essas pessoas que têm esse tipo de assistência, né, do governo. Então, cada vez mais aumentando. Então, e os jovens também, eles diria que estão com perfis diferentes. Não estou dizendo que são excelentes profissionais, encaixados lá naquele local, né? Mas eles estão escolhendo bastante o tipo de serviço que eles vão fazer. Então, eles estão com outra mentalidade. Eu diria o seguinte, que a empresa que quer crescer, ela tem que ser uma escola. Se lá nós fazer comparação com o nosso escritório, lógico, que nós estamos falando do contexto geral. Tem negócios que é totalmente diferente lá da minha empresa, mas lá há muito tempo a gente vem se utilizando de estagiário, porque a gente dificilmente vai no mercado buscar profissionais já preparados, entendeu? A gente lá tem uma linha nesse momento a gente deve ter pelo menos uns 5 estagiários, né? A gente seleciona e bota lá na esteira de aprendizado, e quando eles entram lá, entram já com a mentalidade de ser colaborador. Porque eu sei que se eu quero crescer, eu tenho que preparar minha mão de obra. Eu sei que muitos negócios não dá para fazer isso, entendeu? Mas para realmente saber exatamente o que está acontecendo no Brasil por falta dessa mão de obra, eu estou entendendo que seja esse excesso de assistencialismo por parte do governo, e essa nova visão aí dos jovens, no aspecto de alguns tipos de serviços eles não estarem mais dispostos a fazer, ser balconista, ser frentista, e estar escolhendo mais outro tipo de serviço. Essa é a minha percepção, tá? Mas eu também não sou um pesquisador profundo nesse assunto, tá, Jefferson? Ok. Beleza. Assim, vou ter que complementar, né? Sim, porque claro. a aula aqui já listou tudo, tá bom. assim, né? Eu acho que o que eu pontuaria, também tem a outra vertente, que assim, tudo que Glassomar tem muito peso, e tem uma parcela também do empresário, que às vezes realmente ele tem um bom talento ali e não tem um mentor para ensinar. Às vezes ele não tem ou um plano de cargos e salários, um código de conduta bem elaborado. Então, ou até mesmo esse gestor esse empresário tem dificuldade de entender que aquele
colaborador, ele é bom no financeiro. E não adianta botar ele no comercial, porque são pensamentos diferentes. Então, e está tudo bem com isso. Que bom que as pessoas são diferentes, mas eu vejo o gestor como um grande maestro. Então, tem um que vai tocar violão, tem outro que é violino, tem outro que é teclado, tem outro que... E aí você tem que saber em qual instrumento cada, né, artista vai estar para tocar aquela sinfonia, né, perfeita. Então, eu colocaria esse outro ponto como reflexão também, mas tudo que Glauciomar disse, de fato, tem um peso muito grande e é um desafio, principalmente, até mesmo que a gente não está... os jovens não estão competindo com as vagas daqui de Linhares, do Nacional, é do mundo. É do mundo. Porque tem muitos trabalhos que são remotos e para eles está bom. O estilo está bom e é isso que eles imaginam para a vida deles. Agora, de fato, aquele nicho, né, de jovens que tem garra, caráter e pensa que, de fato, ele precisa aprender a fazer para, de fato, ele ser um bom... Que seja um bom gestor ou o plano de carreira dele... ele é diferenciado, aí ele fica na empresa para querer aprender a evoluir. Um pensamento também dos jovens de ver muito YouTube e acha que só por ver sabe fazer. E o saber fazer tem uma grande diferença do ver, né? Na prática, né, Melissa? Na prática. É por isso que o na prática surgiu, né? E vocês também acham que existe também uma precocidade do atingimento dos resultados? Ou seja, a pessoa ela quer ter tudo aquilo muito tempo antes da hora, muito rápido. Esse senso de imediatismo é um peso também? Eu vejo que a rede social, acho que influenciou bastante sobre isso, porque existe um mundo paralelo ali de muita perfeição e de muita ostentação, que quando você vê o interior daquela pessoa, daquela casa, não necessariamente é aquilo. E aí é igual aquele paradigma que a gente tem do jogador de futebol, de milhões dá certo, mas aqui tem um milhões aqui que é um salário mínimo ali. E aí fica mirando lá no jogador de futebol e fica perdendo tempo aqui sem aprender. Procrastinando. Exatamente. E depois vira, de fato, um adulto frustrado. Ou morando com papai e mamãe até os 40 anos, né? E assim, é bom isso? Não sei, eu não acho que não é bom. Não. Mas, na verdade, gente, essas empresas estão aí, elas precisam de continuar, elas têm. E essa mentalidade que Melissa está falando, que é muito importante do gestor, como ele enxerga as pessoas no seu negócio. Tem que ter aquele olhar que as pessoas, elas são muito importantes no seu negócio e tentar criar um ambiente que as pessoas gostem de trabalhar lá, para você conseguir reter os talentos. Porque se ele não sentir esse ambiente, de fato eles saem. A gente tem que ser bem realista que isso não se aplica a todo mundo, né? Tem uma grande parte das pessoas, né? Eu diria que talvez a maioria são pessoas que têm vontade, né? E estão. Só que como a gente tem o pouco que tem faltado essa dedicação é o tanto que está faltando para o nosso preenchimento do mercado. Né? Porque se existem pessoas melhores do que piores, eu acredito nisso. Só que esses poucos que não querem, né? Uma fatiazinha é o que está nos condicionando a estar com essa lacuna aí de pessoas que têm faltado. Na minha área, por exemplo, Jefferson, eles são altamente produtivos. É só você encaixar, eles têm que sentir parte do processo e você criar um ambiente, né, que eles se sintam bem lá dentro, né? Então, o olhar do empreendedor que tem modificado, no meu entender. Como ele enxerga essas pessoas que são elas que estão aí, que são pessoas importantes. Com certeza. Pessoal... Só fechando aqui, lembrei de uma frase que foi no evento, né, aquele evento internacional lá dos investidores, e se bateu demais sobre essa questão do recurso humanos, né, da equipe, e uma frase que foi sensacional: não adianta ter uma boa ideia se você não tem a equipe. Concordo.
E aí pode ser o gestor, pode ser o colaborador, é a pessoa por trás, quem está por trás do projeto. Então, cada vez mais a gente tem visto, quando alguém vai apresentar, coloca quem são a equipe que está por trás dessa PJ. E aí é isso que está fazendo a diferença. Muda até o valor da empresa. Exatamente. Depender da pessoa, da equipe, do gestor, é outro negócio. Então, certo. Ok. Bem, passou uma hora e um pouquinho, você viu como foi rápido? Eu te falei, você estava assim, quem vai falar o quê, pai? Calma, relaxa, você está na prática. E a coisa é suave, a coisa é leve, não tem peso, entendeu? E quem sabe, não precisa de se preocupar, entendeu? Obrigado. Queria deixar aqui agora as considerações finais para você sobre o nosso bate-papo, ou algo que você queira incrementar, ou algum recado que você queira deixar para o empresário. Enfim, tá com você. Depois eu vou deixar ela por último, porque fechamento tem que ser com ela, tá? Jefferson, obrigado pela oportunidade. Foi muito legal participar desse bate-papo. Uma mensagem que eu deixaria para os empreendedores é que eles se cuidem de sua saúde, cuide primeiramente dele, né? Não fique naquela zona de conforto, busque uma reciclagem, participe de alguns eventos, porque essa jornada com certeza vai trazer novos insights, isso vai trazer cada vez mais energia para ele tocar o negócio, porque negócio, empresa, não tem fim, esse jogo não para, sempre é um processo de melhoria contínua, então não tem esse lance que eu vou dizer assim, vou deixar minha empresa agora, ela chegou num patamar, agora eu vou ficar tranquilo, não existe isso. Temos que entender que isso é contínuo, ora é um desafio, ora é outro, e temos que seguir aí felizes, né, e fazer a nossa jornada aí desse formato. Isso que eu diria. Melissa, suas considerações finais. Então, agradeço de novo o convite, apesar de estar em casa, mas é verdade. Obrigada de novo. Completa muito bem a mesa, tá doido, sempre bem-vinda. E aí, completando, né, reforço também as palavras de Glaciomar, e vou reforçar também essa última frase, né, do quão é importante, além a ideia e o negócio, o quanto é importante as pessoas. Sim. Que seja o empreendedor, então, de fato, ele tem que se cuidar, né, de se reciclar, estar com a saúde mental bacana, porque ele precisa gerir muitas pessoas, ou muitos processos, que às vezes ele é um só, mas ele tem que gerir muitos processos, é fornecedor, é cliente, né, é banco, enfim. Então, e procurar realmente bons profissionais para estar ajudando ali, orientando, que seja a contabilidade, que seja, de repente, uma decisão ali de vender a empresa, né, ou vender uma parte da cota, um plano de sucessão. De fato, estar cercado de boas pessoas, bons profissionais. Tá aí. Em nome do Na Prática Podcast, queria agradecer imensamente, tá, Glaciomar, pela sua presença. Você é uma pessoa que representa muito bem a contabilidade de Linhares, do norte do estado do Espírito Santo, do Brasil, né? Porque a gente está aqui que você não tenha esse peso, né? Obrigado. A gente tem que se valorizar porque nós só estamos no interior e não tem tanto bobo aqui não, tá? Sim, tem tudo gente boa. E o nosso intuito sempre é trazer esse conteúdo que, compartilhado, daria para falar muitas coisas, né? Mas a gente, forma tributária. Isso dá para fazer podcast nível 10, dá para fazer 10 assuntos. E a nossa ideia é sempre estar diversificando, trazendo assuntos variados. E claro que nesse carrossel o seu nome vai estar na lista para retornar novamente. Melissa, eu agradeço, convivo pouco com você, algumas horas por dia, né? E é sempre bom ter uma mulher para poder representar aqui na mesa, ainda mais do nível do conhecimento que ela tem. Eu sou suspeito disso porque eu convivo todos os dias e sei a competência. Então a gente está aí. Agradeço. Pessoal, na prática, sem lero-lero, que não tem conversa fiada, bate-papo bom para você que tem sua empresa, quer saber coisa de contabilidade e demais, clica, segue. Um abraço, valeu. Valeu, gente.